5 maneiras de salvar o derretimento de plantas do aquário antes que seja tarde demais. E assim, um aquário plantado, com plantas saudáveis, plantas bonitas, é o que muita gente quer, é o que muita gente deseja. Esse aqui é um aquário grande, um aquário de 250 litros, mas ele tem plantas low-tech, plantas que são de baixa demanda, então é fácil de manter um aquário desse, essas plantas no caso. Mas se a tua planta está derretendo, seus caules das suas plantas estão fracos, o que você pode estar fazendo para salvar as tuas plantas? Então esse é o assunto do vídeo de hoje. Já clica no sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo, se você já está inscrito. Se você não está inscrito ainda, já se inscreve. E também, pessoal, aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto de aquário plantado. Então se você tem um amigo, ou se você está num grupo de pessoas que tem aquários plantados, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai estar ajudando muito eles também e vai estar ajudando também no crescimento do canal aqui, eu te agradeço muito. Pessoal, vamos lá. Então assim, a questão das plantas estarem perdendo a força, estarem derretendo basicamente, né? Às vezes a planta está desmanchando. Eu já passei muito por isso, os aquários aqui, as plantas dos meus aquários já passaram muito por isso, então por isso é que eu sei a solução. E vou passar para vocês 5 maneiras de você salvar as suas plantas antes que seja tarde demais. Primeira delas, pessoal, vamos supor que você tem que ver aí na verdade, né, se as plantas que você tem são plantas emersas ou submersas. Porque assim, plantas que são submersas, são as plantas que ela pode ficar inteira dentro da água. Já tem algumas plantas que não podem ficar inteira dentro da água. Por exemplo, a jiboia. Essa aqui, essa planta que você está vendo, é uma jiboia. Essa planta, ela precisa ficar com a raiz dentro do aquário, então dentro da água, né? Veja que está crescendo bastante as raízes dessa planta aqui e ela vai se alastrando. Porém, as folhas dela crescem para fora. Sim, tem maneiras de você conseguir cultivar jiboia dentro do teu aquário. Planta como essa aqui dentro do aquário completamente. Mas é um pouco mais complicado e normalmente são as plantas que já nascem dentro do aquário que ficam saudáveis, continuam saudáveis dentro da água. Mas as plantas que nascem fora da água, o ideal é que ela continue fora da água. Então você precisa ver se as plantas que você tem, elas são para deixar totalmente dentro da água ou somente a raiz na água. Se você deixar essa planta totalmente na água, ela vai derreter. Ela vai começar a se desfazer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que muita gente acaba às vezes reclamando, né? Que o caule está ficando mole, está faltando força nessa planta, às vezes está escurecendo a planta, é uma planta que era para ficar um verde bem clarinho, está escurecendo. Então assim, o segundo ponto, normalmente, é quando está faltando nutrientes. Então se está faltando nutrientes na planta do teu aquário, provavelmente ela não vai ir bem, ela não vai conseguir desenvolver bem. E normalmente é ferro, potássio, então são alguns nutrientes que são muito importantes para as plantas. Plantas low-tech, como essas aqui, que são plantas de baixa demanda, elas exigem menos de fertilização. Mas, se você vê que ela está tendo alguma deficiência, é bom você estar fertilizando essa planta também. Se você vê que tem deficiência na planta, é bom estar fertilizando ela. E com qual fertilizante que você pode estar utilizando? Eu deixo na descrição aqui os produtos que eu uso, links dos produtos que eu uso. Mas você pode estar utilizando, por exemplo, da PowerFert NPK, que é um produto bem completo, o AIO, que é o All-in-One, que é também um produto bem completo, fertilizante também. Existem várias outras marcas, por exemplo, o Siquem, o Shantec, entre várias outras marcas que você pode estar utilizando. Mas basicamente um NPK já iria dar conta dessas plantas aqui, porque elas são plantas low-tech. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, o segundo ponto é esse, né? A questão da fertilização, falta de nutrientes. Quando está faltando nutriente, você faz a fertilização e normalmente aí a planta já vai começar a desenvolver melhor novamente. Terceiro ponto é o plantio. Então muita gente às vezes coloca uma camada bem fina de areia, de substrato no aquário e só coloca a planta ali.
e ela não desenvolve. Por quê? Porque não tem para onde as raízes se alastrarem, para onde as raízes crescerem. Então, o plantio é muito importante. Na verdade, esse aqui deveria ficar lá no início, lá no primeiro ponto já, porque isso é extremamente importante. Muita gente erra no plantio no aquário, no jeito que vai colocar as plantas no aquário. Então, precisa ter uma camada boa de substrato para que as plantas consigam enraizar bem. Então, esse aí é um ponto muito importante. E já aproveitando aqui sobre essa questão do plantio, né? Sobre o substrato. É obrigatório ter substrato fértil? Não é, mas se você conseguir colocar um substrato fértil no teu aquário, é melhor. Algumas plantas exigem sim de substrato fértil, mas essas que estão aqui nesse aquário não exigem substrato fértil. Com o substrato de areia, bem fininha, já dá conta. Eu tenho um pouco de substrato fértil nesse aquário, na parte de cima aqui, para ajudar a potencializar aí a saúde dessas plantas. Então esse foi o terceiro ponto. O quarto ponto, pessoal, que também é muito importante, para que você tenha plantas com um bom desenvolvimento, plantas que fiquem saudáveis, é a iluminação. Pessoal, nesse aquário eu estou usando luminárias de barra de LED, mas você pode até mesmo usar refletores. Eu tenho aqui no canal mesmo um vídeo mostrando de como eu uso refletor num outro aquário, aquário que não tem filtragem, aquário que não tem bombinha, aquário que eu não faço TPA, mas eu uso iluminação com refletores, iluminação caseira, também funciona. Você só precisa ver qual é o grau de exigência das plantas que você tem no teu aquário para você saber se a iluminação caseira que você vai estar fazendo vai ser suficiente. Mas para esse aquário aqui, se fosse com refletores, por exemplo, uns 3 refletores de 20 watts no branco e mais 2 de 10 watts no azul, daria conta tranquilamente, talvez até menos do que isso. Então a iluminação é muito importante. Por que a iluminação é importante? Para a planta fazer fotossíntese. Se não tiver iluminação, a planta não vai fazer fotossíntese. Sem fazer fotossíntese, ela não consegue se desenvolver de maneira saudável, não fica bonita. E o quinto ponto, e é muito importante, mas muita gente erra nessa questão, nesse quinto ponto, que é a TPA. Eu falei lá no outro aquário eu não faço TPA, mas aqui no outro aquário eu tenho um outro cuidado com ele. Nesse aqui eu faço TPA. Por quê? Essa troca parcial da água ajuda a repor nutrientes que estão faltando e tira nutrientes que estão em excesso. Então tem nutriente que fica em excesso que dá muita alga. Tem nutriente que está faltando que a planta não consegue se desenvolver pela falta desse nutriente. Quando você faz a reposição, uma troca parcial da água, que a gente chama de TPA, você está tirando nutrientes que estão em excesso e colocando nutrientes novos, nutrientes que estavam faltando no teu aquário. Então a TPA é muito importante, a troca parcial da água. Nesse aquário, quanto que é a troca parcial da água? Eu gosto de fazer, nesse aquário, uma troca parcial de apenas 10% semanalmente. Se eu lembro de fazer semanalmente, faço semanalmente, às vezes demora alguns dias a mais, às vezes eu faço com uma frequência um pouquinho maior. Tem aquário que a TPA você precisa fazer dia sim, dia não. Tem aquário que você faz uma troca parcial todos os dias. Tem aquário que fica muito tempo sem fazer troca parcial da água e mesmo assim as plantas se desenvolvem muito bem. Então você precisa entender do teu aquário, das plantas que você tem no teu aquário, para você ver se realmente é necessário fazer uma TPA, uma troca parcial de água com tanta frequência ou com menos frequência, ou até mesmo levar muito tempo para fazer essa troca parcial da água. Naquele aquário em questão que eu falei para vocês que eu não faço TPA, aquele aquário ele está desenvolvendo bem as plantas, ele não está dando algas, eu não estou colocando fertilização, tem somente 2 peixinhos naquele aquário, um em cada lado, na verdade tem uma repartição, e está indo muito bem. A iluminação naquele aquário é essencial também. Então foram os 5 pontos. Se você quer ver mais vídeos de aquários plantados, eu vou deixar agora na tela final uma playlist onde eu falo somente sobre aquário plantado. Você pode estar entrando nessa playlist e vendo o vídeo que mais vai estar sendo viável para você no momento que você estiver assistindo. Então todos esses vídeos que vão estar nessa playlist são de aquários plantados, mas você vai ver eles ali e o que você achar. No meu aquário eu estou precisando fazer isso agora. Então, você vai lá e faz isso, assiste esse vídeo para fazer isso, que vai estar te ajudando bastante. Beleza? É isso aí, espero que você tenha curtido. Comenta o vídeo, compartilha e lembrando, né? Os produtos que eu uso, eu deixo o link na descrição. É isso aí, até o próximo vídeo e até mais, galera!